Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho e aqueles que nos assistem, que têm nos acompanhado nas redes sociais, Facebook e YouTube. É uma alegria enorme tê-los conosco em mais essa transmissão deste domingo, onde nós estamos louvando e glorificando ao nosso Deus. Acabou o primeiro semestre, estamos iniciando um novo semestre. Ainda há muitas lutas, muitas expectativas. Nossa cidade ainda está numa zona de muitos contágios, né, de muitas pessoas sendo diagnosticadas com coronavírus. Então ainda precisamos rogar ao nosso Deus misericórdia, compaixão, nesse período tão turbulento que estamos vivendo. Hoje comigo está aqui o presbítero Davi, e assim como ele está, quero, em nome do conselho e também em meu nome, parabenizar toda a igreja nessa data, porque ontem, dia 4 de julho, completou 11 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho. Organização. Mas a história da igreja, ela remonta a praticamente quase 40 anos aqui na cidade de Sertãozinho. Nós temos irmãos aqui que casaram seus filhos, que batizaram seus filhos cresceram, já constituíram família e estão aqui conosco nessa igreja há muitos anos. Então, ela, apesar de ser nova em termos de organização, é uma igreja que já está em nossa cidade de Sertãozinho há muitos anos. Então, parabéns a você que faz parte dessa igreja, aqueles que já fizeram parte, estão nos assistindo também. Deus abençoe sua vida. A sua contribuição na história da igreja foi importante naquele momento, naquela situação histórica. E você que está aqui hoje é importante para a situação histórica e para a contribuição. Deus abençoe a vida dos amados irmãos nesse dia e nesse período também de comemoração. Esse mês nós teremos um mês de gratidão, de louvor ao nosso Deus pelos 11 anos de organização. Nós teremos aí pregadores que são os nossos presbíteros trazendo a palavra a cada domingo ao nosso coração para nos alimentar com a boa palavra do Senhor. Ore, agradeça e que seja um momento de gratidão em nosso coração. Quero chamar o presbítero Davi, que ele vai dar continuidade nessa liturgia dessa noite, e na sequência dessa liturgia estará por conta do nosso irmão, com a graça do nosso bom Deus. Amém, queridos? É com muita alegria no coração que nós estamos mais uma vez aqui falando para os irmãos, né, comemorando 11 anos de organização que Deus tem sustentado, né, que Ele tem nos abençoado aqui na sua casa. Então, que Deus continue, né, a nos sustentar, continue a revigorar a sua obra, né, continue a reavivar sempre os nossos corações. E a importância de também, né, de contribuirmos, né, com a casa de Deus, né, de fazermos parte desse trabalho e de levarmos realmente a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, que Deus possa usar as nossas vidas para que o trabalho cresça. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 138. Salmo de número 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de número 138. Diz assim a palavra de Deus: Render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu te clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação,
tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, ó Senhor, levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Nós sempre, quando nós nos deparamos, né, com a palavra de Deus, nós sentimos uma alegria em nossos corações, né? Porque aqui a palavra de Deus vem falando: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Por isso que é importante, mesmo que virtualmente, né, por essa fase que nós estamos passando, e com o coração ansiosamente esperando no Senhor, né, para voltarmos ao nosso convívio normal aqui na casa de Deus, para adorarmos ao Senhor juntos, né, olharmos para os nossos irmãos, né, e juntos no mesmo espírito louvarmos a Deus, falarmos da glória de Cristo, né, e realmente levarmos os nossos pensamentos aos céus, juntamente com os nossos queridos. Por isso que é importante nós estarmos em sintonia, né, acompanharmos as transmissões, acompanharmos os estudos bíblicos que estão sendo preparados, né, estão sendo transmitidos, as aulas da escola dominical, então que nós possamos realmente participar, estar realmente ligados, né, porque ainda nós somos corpo de Cristo, ainda que virtualmente transmitindo a palavra de Deus. Nós precisamos estar em contato, porque ela alegra os nossos corações, ela traz alento, ela traz alegria, ela traz firmeza para as nossas vidas. Que Deus esteja abençoando e nos suprindo e nos fortalecendo durante este período. Agora nós vamos continuar o nosso culto, né, e vamos orar a Deus, e logo após nós vamos chamar o conjunto de louvor. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós continuamos, ó Pai, rendendo-te louvor, rendendo-te graças, ó Pai, durante este culto que nós fazemos ao Senhor, ó Pai. Nós buscamos a Tua palavra, nós buscamos ensinamentos, nós buscamos alento, ó Pai, aos nossos corações, alegria, firmeza, ó Pai, conhecimento, e por isso nós nos rendemos a Ti, nos colocamos aos Teus pés, na Tua presença, certos de que o Senhor, ó Pai, nos dará o Teu recado em mais um dia do Senhor, em mais um culto de celebração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, esteja ouvindo, ó Pai, as nossas orações, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, à exposição da Tua palavra, ó Pai, mediante o Teu Espírito, ó Pai, e que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos graças por tudo. Amém. Agora então nós vamos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos, né? Nós vamos estar chamando então o conjunto de louvor. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar agora a música Comunhão e Adoração. O intuito dessa música é lembrar a gente dos tempos que a gente cantava aqui, estava todo mundo feliz e alegre louvando a Deus. E nós gostaríamos de convidar todos, quando acabar esse período de isolamento, que todos possam vir também louvar a Deus conosco, com alegria, e que todos nós possamos louvar a Deus juntos. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Hoje estamos
louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus levou pra nós. Tua alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está nesse lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor.
cruz dou graças pelo preço pago ali. Meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças nós rendemos ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. E a Ele nós confiamos a nossa vida mais uma vez nessa noite. Meus queridos, eu quero convidar você a abrir no Salmo 125. Nós temos exposto para a igreja o livro, a parte do livro dos Salmos. Na verdade são 15 salmos. A gente vai tentando passar para os irmãos à medida das mensagens. Há mensagens alternadas, há outras mensagens em outros textos, há outros pregadores, e a gente vai sempre voltar um pouco no texto de Salmos, né, para nossa meditação também. E hoje nós vamos ler um salmo que é muito conhecido, é tema de música, é recitado, é celebrado de certa forma com muita vivacidade na nossa mente, porque nós conhecemos esse salmo com muita tranquilidade, pois ele fala sobre a fé. O título até fala sobre isso, uma fé inabalável. Nós vamos estudar para tentar analisar o que isso significa e do que de fato isso se trata. Diz assim o salmo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Espírito Santo de Deus, nos dê, ó Pai, nesse momento clareza, entendimento e discernimento sobre a sua santa e bendita palavra. Fale conosco, ó Pai, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós temos estudado então esse livro dos Salmos. Com a graça do nosso Deus, nós já conseguimos aí praticamente finalizar do 120 até o 124. E agora nós vamos ler, compreender e tentar fazer algumas aplicações desse Salmo 125 ao nosso coração. Para aqueles que não acompanham conosco, é bom relembrar do que se trata esse Salmo. Esses Salmos têm vários nomes, cânticos de romagem, cânticos de degraus, né, que é o momento em que eles subiam para Jerusalém. São vários cânticos conduzidos pelos salmistas nesses 15 salmos, ao qual eles cantavam quando estavam peregrinando de outras regiões rumo até Jerusalém, aonde lá eles prestariam culto, sacrifício e adoração ao Senhor. Era proibido ao judeu prestar culto de sacrifício, oferecer culto para a remissão dos pecados, que não fosse em Jerusalém. Somente os sacerdotes, e o sumo sacerdote é que tinha esse dever perante o Senhor e perante o povo. Era uma questão que Deus proibiu para que isso não se fizesse de forma banalizada em qualquer região, em qualquer lugar, principalmente sem o devido preparo, sem o devido cuidado que isso exigiria. Temos 3 festas principais para que o judeu pudesse participar. Talvez a mais famosa seja a festa da Páscoa, ao qual Jesus, inclusive, participou momentos antes dele ser crucificado. Nós já estudamos isso também, fizemos uma apresentação à igreja sobre Marcos capítulo 11, porque depois da entrada triunfal de Jesus, que é esse período onde eles saíram das redondezas de Jerusalém, foram até Jerusalém, e quando chegavam lá, estavam cantando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles louvavam, bendiziam. Era comum eles agradecerem aquele momento em que eles estavam indo para o templo glorificar e bendizer ao Senhor. Os irmãos se lembram também que foi nesse episódio de Marcos que Jesus chega no pátio que pertencia aos gentios que queriam também ouvir sobre Deus, cantar sobre Deus, louvar a Deus, que não eram judeus, porque somente os judeus poderiam entrar nos pátios próximos ao templo, e no templo
somente os sacerdotes, e lá no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então havia uma hierarquia de entrada. E lá no pátio dos gentios, lá estavam os cambistas e comerciantes, o qual o Senhor Jesus ele veio e ele acabou os expulsando. Mas aquela aglomeração de gente também há uma aplicação que nós já vimos também em Marcos capítulo 11, mas isso era muito comum, os judeus irem para Jerusalém cantando, louvando a visão de Jerusalém como cidade compacta, os perigos pela caminhada. Então, enquanto eles viajavam, eles cantavam, declaravam sua confiança em Deus. Era uma espécie de renovo. Eles passavam talvez dias, passavam meses, passavam todo um período longe da casa do Senhor, e quando eles poderiam ir para lá, eles iam com muita alegria, com muita celebração. É lógico que eles oravam nas suas casas, com suas famílias. É lógico que eles ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos, conforme Deuteronômio capítulo 6 nos ensina. É lógico que eles falavam sobre tudo que a palavra de Deus representava para o povo judeu. Mas a expiação, o sacrifício, era necessário que eles fossem para Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, como nós já ouvimos e já vimos que eles cantavam, celebravam, vem relatar uma coisa bem interessante, porque os salmos, principalmente esses daqui de romagem, e também os outros salmos, vão expor os sentimentos do povo. O livro dos salmos tem relato de sentimento, de confiança, de temor, de inquietação, de dúvida, de incerteza, de um povo que estava subindo para Jerusalém para adorar a Deus. Os salmos, eles nos auxiliam, meus queridos, a gerir nossas emoções, a gerir nossa fé, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, principalmente na hora da adversidade, principalmente na hora de grande angústia da nossa vida. Então o livro dos Salmos, ele vai nos ajudar a coordenar coisas que pertencem ao nosso ser, ao nosso coração, às nossas emoções, ao nosso íntimo. E esse salmo também vai nos ensinar como é que nós devemos agir no momento de grande peregrinação que nós enfrentamos até a Terra Prometida. E nesse caminho de peregrinação, nós temos problemas, dificuldades, nós temos tempos difíceis. E aí nós temos algumas instruções sobre isso neste salmo que veremos nessa noite. E é nesse salmo que nós vamos ver algumas instruções sobre como que nós devemos enfrentar esses momentos difíceis da nossa vida. Mas há um contexto desse salmo. Não é um contexto tão claro. Nós não sabemos quem foi que escreveu esse salmo, não há relato aqui de quem é esse salmo. Também os pesquisadores não arriscam dizer de quem ele seja, mas é possivelmente de alguém que estava vivendo algumas situações. Uma das possíveis situações é que agora eles estavam sobre um reinado ímpio. Ele fala aqui sobre a questão do cetro dos ímpios. Então o cetro é um símbolo de rei, de alguém que governa, de alguém que dirige. E ele está passando a ideia, ou seja, eu estou sendo governado por alguém que é ímpio. Agora nós não sabemos quem é esse ímpio, porque o salmo não é claro sobre isso. Mas quando você lê Crônicas e Reis, você vai ver que pode sim ter algumas possibilidades. Por exemplo, pode ser alguém que veio de outra nação para governar Israel e de certa forma oprimir o povo de Deus. Assim como também poderia ser um israelita mesmo, alguém que estivesse governando, mas esse israelita estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. Isso aconteceu muito na história do povo de Israel. Você pega, por exemplo, o próprio momento da história em que Jezabel, ali com o seu esposo Acabe, estava reinando sobre Israel. Eles estavam bem longe do caminho do Senhor. Então ali, de certa forma, o cetro de domínio não era um cetro do Senhor, mas um cetro de impiedade. Nós não sabemos qual que é o período, qual que é o momento, mas a ideia sim é que aquele que estava no governo, ou o desgoverno,
estava causando momentos de incertezas, trevas e talvez até mesmo tribulações para o povo de Deus, principalmente para aqueles que confiavam, eram retos e temiam ao Senhor. Até poderíamos pensar que talvez alguns estivessem sofrendo um tipo de pressão, um tipo de perseguição, talvez não tão violenta nesse momento desse salmo, mas talvez aquela pressão um tanto quanto emocional, psicológica, desprezando a fé e a confiança daqueles que ainda se permaneciam firmes e fiéis junto ao nosso Deus. E aí, diante de pressões, diante de opressão, diante de algumas dificuldades, o Salmo ele vem nos ajudar a entender como que nós, assim como esse salmista, enfrentou aquelas dificuldades. Como que ele passou pela tribulação e como que nós também podemos passar pela tribulação. Como que nós devemos agir diante da situação quando nós não sabemos exatamente o que fazer. Até porque, tanto eu como você, meus queridos, e em especial, até nesse período da pandemia que nós estamos vivendo, nós não temos certeza do que fazer, não temos clareza. Ainda não temos clareza com relação ao culto, participar. Tem muita gente que acha que deve participar, tem outros que acham que não devem participar, tem uns que acham que nós temos que já começar a ir para as igrejas e não se importar tanto. Então está tudo muito complicado, muito obscuro ainda. Nós não sabemos o que fazer diante de toda a situação que acontece em nossa vida, principalmente diante de um inimigo agora, além do inimigo invisível que é o próprio diabo, Satanás, que já tem nos atacado constantemente. Agora nós também temos um vírus ao qual nós não sabemos exatamente como ele age, em quem ele age, até porque há um estudo. Eu estava observando essa semana, eu parei de ver jornal, mas leio algumas notícias sobre. E já há um estudo por que na mesma casa alguns se contaminam e desenvolvem, e outros não se contaminam e nem desenvolvem. Aqui mesmo em Sertãozinho, aqui mesmo da nossa igreja, nós temos situação parecida. Graças a Deus, né? Mas nesses casos, o que nós podemos fazer quando então acontece algum problema? Onde é que eu vou buscar orientação? Aonde é que eu busco refúgio? Nós já vimos que nós devemos buscar refúgio sobre as nossas dificuldades naquele que está acima das nossas dificuldades, naquele que está acima dos problemas que nós enfrentamos. Por isso que já vimos em outros salmos, eu elevo os meus olhos para o céu, eu elevo os meus olhos para o Senhor, e é Ele quem vai nos ajudar. Como é que Ele nos ajuda? O salmista nos dá algumas dicas de como o Senhor nos ajuda a caminhar nesse período de desgovernança no cetro do ímpio, caso deles, não estou dizendo do nosso caso, né? Deus nos livre, né, de desgovernança, que é isso, né? Nós estamos aqui tratando do período em que ele vivia, que ele não tinha muita firmeza, muita certeza, e talvez estivesse enfrentando alguma oposição, inclusive dos próprios judeus, contra aqueles que amavam e continuavam servindo ao Senhor. Então, qual é o primeiro desafio do salmista? O primeiro desafio é lembrar-se das promessas de Deus, daquilo que Ele já revelou, lembrar-se daquilo que Deus já prometeu em cuidar, em proteger, em guardar o povo nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, e o momento que nós mais precisamos nos lembrar das promessas de Deus, que Ele se revelou e tem revelado a cada um de nós, talvez sejam momentos de dúvidas e incertezas da nossa própria caminhada cristã. Não se trata de algo solta, não se trata de pontas sem outras pontas, se trata de coisas fundamentadas na palavra do nosso próprio Deus. Aonde o título nos desafia a ter uma fé inabalável, e a pergunta é: como é que nós vamos ter uma fé inabalável diante de tantas coisas que colaboram contra o povo de Deus? Primeiro, confiando nas suas promessas. E aí ele fala, os que confiam no Senhor. E a confiança aqui é em tudo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele disse, em todas as suas promessas. E como eu disse, esse é um salmista
que, como nós não sabemos quem é, talvez estivesse vivendo num período de trevas, de obscuridade, de tribulação, inclusive de governo sobre o povo que era temente a Deus, talvez um pouco de opressão sobre eles, talvez pressão até para que eles abandonassem a Deus. E qual é a resposta? Nós precisamos confiar no Senhor. E aí ele fala que essa confiança em Deus é para nós passarmos pela tribulação, pela dificuldade, sabendo que o Senhor nos capacita para não nos abalarmos demais. Ele vai nos dar a força necessária para nos mantermos firmes. E para isso ele usa figura. Lembra que eu já falei para os irmãos que os salmos, eles usam cenários. Ele usa cena, ele usa algo do dia a dia, corriqueiro. E aqui ele vai usar então a figura de Jerusalém, que está sobre o monte Sião. Sião é onde Jerusalém foi edificada. Ao redor de Jerusalém, ao redor de Sião, há algumas montanhas mais altas que o monte Sião, é verdade. Mas o monte Sião, aonde se encontra Jerusalém, e apesar de ter uma posição já elevada geograficamente, havia ainda montanhas mais altas do que o monte Sião. Então a primeira coisa que o salmista nos chama atenção é pela estabilidade, firmeza das promessas do nosso Deus. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Primeira característica é firmeza, não se abala. Sião é o monte onde Jerusalém está construída e lá não há instabilidade, lá há firmeza. A cidade está edificada sobre uma rocha, sobre um solo firme, onde não há nenhum tipo de abalo. Tecnicamente, nós vamos ver que, no caso aqui, ele está querendo dizer que aqueles que confiam em Deus estão em um lugar onde não há abalo, o Senhor não se abala, Ele não vai deixar também com que o povo fique demasiadamente abalado. Nós podemos sim ficar entristecidos, chocados, mas nós não ficaremos prostrados por toda a vida. É como quando o Senhor chama alguém que ama a Ele, o amado dEle. A morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Nós que aqui ficamos, podemos ficar um pouco entristecidos, abalados, mas nós não ficaremos abalados para sempre, porque nossos pés vão voltar a firmar e caminhar no Senhor, nas suas promessas e em tudo quanto Ele tem para a nossa vida. Por isso, quando nós temos essa confiança no Senhor, Ele não está dizendo que nós não teremos problemas graves. Jerusalém teve muito problema grave. O que Ele está querendo dizer é que quando nós confiamos, Ele vai estar do nosso lado. E devemos confiar nele mais do que em nosso próprio coração ou na nossa própria força. Podemos até fazer um paralelo, dizendo que mesmo que Jerusalém fosse em alguns momentos abalada, ela não ficou e não permaneceu destruída. E quando ela foi muito abalada, o Senhor de novo depois a reergueu. É um símbolo. Nós não estamos aqui falando nada sobre a atual situação de Jerusalém, porque a atual situação de Jerusalém pertence ao Senhor, e o Senhor é quem vai fazer isso conforme Ele quer. A questão é que o salmista está dizendo para nós, meus irmãos, que nós podemos confiar em Deus. Assim como Jerusalém está no Monte Sião e ele não se abala, o crente pode ficar em Deus, porque Deus não se abala com as tempestades, Deus não se abala com os problemas, Deus não se abala com as más notícias, Deus não se abala com o cetro do ímpio dominando e reinando sobre uma nação. Deus é o monte inabalável, o qual nada o tira da sua santidade, do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Segunda figura que ele usa é de que o monte não se abala e ele está firme. Mas ele fala também que em redor de Jerusalém estão os montes. A ideia é que o Senhor também está em volta do seu povo, como aqueles montes estavam em volta de Jerusalém e do Monte Sião. Monte Sião já era firme. E para proteger ainda
Jerusalém, havia outras montanhas que cercam Jerusalém geograficamente, mais altas, inclusive, do que própria Jerusalém. Se não me engano, Jerusalém fica a mais de 1.400 metros no nível acima do mar. E essas montanhas, elas são maiores ainda, protegem ainda mais Jerusalém. Ou seja, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de quem? Do seu povo. Assim como Jerusalém está protegida, assim também o Senhor se coloca ao nosso lado. Duas figuras que o salmista usa para dizer: você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus porque o Senhor é estável, Ele não se abala. Você pode confiar em Deus porque o Senhor é proteção em nosso derredor. Essa ideia de derredor é de alguém que fica rodeando, não fica parado, não é estático, mas ele está sempre ao derredor, sempre protegendo, sempre vigilante, sempre olhando aquele que necessita de proteção. Aliás, nós já vimos isso um pouco no Salmo 121, quando ele fala que o Senhor, Ele não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Imagine, além da cidade de Jerusalém ter suas muralhas, outra grande muralha, ao qual o Senhor, representativamente está dizendo, protege a nossa vida. Nós temos as nossas muralhas pessoais, temos as nossas muralhas da nossa casa, mas o que nos guarda de fato, meus irmãos queridos, é o Senhor que está em nosso derredor. Percebam que aqui há um paralelo contrário do que Tiago fala no Novo Testamento, que o leão está em derredor, procurando alguém para devorar. Aqui o Senhor está também em derredor, protegendo o povo de ser abalado, destruído e até mesmo eliminado. Apesar de todas as dificuldades, nós somos protegidos pelo Senhor, meus queridos. Nós temos que crer nisso, nós temos que confiar nessa proteção do Senhor. Essa igreja completa 11 anos sobre a proteção do Senhor. Cada membro dessa igreja já teve uma experiência da proteção do Senhor com a graça do nosso Deus. E se você não se lembra de uma, lembre-se que você acordou um dia, foi trabalhar e voltou e chegou inteiro. Você foi para a escola e voltou com aprendizado e voltou vivo. Lembre-se que você teve o pão nosso de cada dia hoje, domingão, almoço especial, não dá para reunir a família, né? Aí fica postando no Facebook aquelas fotos de comida bonita, para fazer inveja nos crentes, que não está podendo comer igual comia antes. Aliás, come bastante, mas não está comendo com os outros, né? Porque comer com os outros é muito melhor do que comer sozinho, com certeza. Isso quer dizer que o Senhor, Ele está protegendo, cuidando dessa igreja, fortalecendo a nossa vida. O Senhor nos ampara. Nós já tivemos momentos de grande tremor, abalo, mas não ficamos prostrados, abalados. Cada vez que um irmão nosso é chamado pelo Senhor, nós ficamos entristecidos, mas o Senhor não nos deixa os pés vacilarem. O Senhor está em nosso derredor, guardando e protegendo a nossa vida. Como o salmista declara nessa figura, ou seja, Jerusalém está no monte que é firme e não vai se abalar. O crente tem que estar no Senhor, para não ficar abalado. E mesmo que nós venhamos a sofrer alguma situação, lembre-se que Deus está em nosso derredor, desde agora e para sempre. Esse para sempre é muito forte. Significa que Ele está conosco na nossa peregrinação até o novo céu e a nova terra. Ele está guardando a nossa vida, protegendo a nossa vida, até que de fato Ele venha a habitar com o seu povo por toda a eternidade. Olha que bênção. O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor não deixa com que nós fiquemos abalados. O Senhor tem uma promessa de livramento para a nossa vida em momentos de dificuldade. Olha o versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. Olha que interessante, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Uma promessa de Deus que Ele
fez é que ele protegeria o seu povo, protegeria o justo, para que ele não estendesse a mão à iniquidade. O que o salmista está dizendo é que Jerusalém, ao ser dominada por um rei ímpio, debaixo desse domínio ímpio também estava o povo de Deus. E o que ele está dizendo é o seguinte, que alguém que está no comando, sendo ímpio, poderia levar homens e mulheres tementes a Deus para tentações, como por exemplo o afastamento da prática da adoração ao nosso Deus. A cena que eu consigo imaginar é o seguinte: vamos pensar num rei ímpio e que ele comece a introduzir, como aconteceu inclusive várias vezes em Jerusalém, a adoração a Baal, adoração a Baalins, adoração a outros deuses, contrariando a adoração única e exclusiva a Deus. E nessa forma, esse rei ímpio estava tentando a mente das pessoas para que abandonassem a adoração ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. E é isso que nós encontramos nesse salmo. Que nessa hora de tribulação, nessa hora de dificuldade, nós podemos ser tentados a desanimar da nossa perseverança e podemos ficar desanimados. E é nessa hora da adversidade, de influências malignas, de ajustes mundanos, que tentam nos desanimar, que tentam nos fraquejar diante da nossa fé com o nosso Deus, é que nós podemos ter a tendência natural de aliviar as tensões, não ficar brigando, não ficar defendendo a sua fé, e isso nos leva a desanimar da nossa convicção e da nossa fé. Vamos deixar um pouco mais claro. Toda vez que nós somos atacados, somos afligidos, a maioria das vezes é porque somos cristãos, é porque confiamos em Deus. E o diabo vai colocar no nosso coração o seguinte: larga a mão desse negócio de igreja, você fica aí oprimido, você fica com essa opressão no seu coração, você não tem liberdade para fazer o que você quer. Ele acha que você não tem liberdade, ele quer colocar para você ser dominado pela impiedade do rei desse reino mundano. E de certa forma, nós algumas vezes, para evitar conflito, para evitar esse desgaste, porque ser perseverante dá muito trabalho, a gente acaba desanimando. O que o salmista fala agora? Ele muda de figura. Ele está falando de estabilidade, de firmeza, de proteção. E agora ele fala assim: por que eu preciso de firmeza, estabilidade e proteção? É porque tem gente querendo influenciar o justo. Porque tem gente atacando o justo, tem gente tentando fazer com que o justo estenda a mão para a iniquidade. É mais ou menos se alguém pegasse as suas mãos e conduzisse você para poder, por exemplo, fazer uma reverência, adorar a um Deus falso. É difícil, às vezes, nós entendermos isso, porque é isso que o salmista está dizendo, ou seja, por que eu preciso ser firme? Por que eu preciso confiar nas promessas? Por que eu preciso confiar na proteção do Senhor? Porque sempre vai ter alguém tentando me levar para fazer alguma coisa errada. É um amigo que pode tentar fazer você fazer alguma coisa errada. É uma amiga. Sempre tem alguém tentando fazer com que você estenda a mão para a iniquidade. A iniquidade pode ser várias coisas: mentir, fake news, falar dolosamente, maldosamente sobre alguém, ou roubar. Pode ser a questão da vida conjugal, que envolve a questão de fidelidade. Pode ser tantas outras coisas possíveis ao nosso redor, porque o que o diabo quer é que as nossas mãos sejam estendidas à iniquidade. Aí nos lembramos do que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O livramento vem do Senhor em nosso favor. Deus proverá para nós livramento para suportar as tentações. O Senhor nos trará libertação. O Senhor nos ajudará a permanecer firmes. O Senhor nos ajudará para que não nos desviemos dos seus caminhos. Essa é a primeira orientação clara do salmista, depois dele fazer você se lembrar de confiar nas promessas, de saber que o Senhor protege, que o Senhor, Ele é proteção para a nossa vida, que nós podemos ter firmeza no Senhor, que os nossos pés estão em um lugar que não se abala, e esses pés estão em Cristo Jesus hoje, esses pés estão confiando na proteção do Senhor ao nosso redor, e por isso nós podemos nos lembrar que somos atacados, mas Ele está conosco e Ele nos ajudará a vencer os ataques do diabo. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus está, sim, de certa forma, já sendo atacada. Nós não temos controle mais hoje sobre como que está a vida espiritual dos irmãos. Nós temos que contar com a sua honestidade, com a sua fidelidade, com o seu compromisso com o Senhor, porque não há mais aquele controle visual para poder saber como é que está, aquele controle pessoal de conversa, não há mais, e por telefone, por mensagem, por mais que isso seja bonito, evolutivo, você pode disfarçar muito bem em qualquer uma dessas conexões. Você pode dizer que está tudo muito bom e por trás você está totalmente destruído. Você pode dizer com o rosto florido, com o rosto formoso, a bênção do Senhor, mas por trás você está enfrentando problemas com a família, por trás você está em problema já financeiro, porque as coisas já estão começando a apertar. Nós não sabemos qual é de fato o contexto ao qual você está passando, mas uma coisa é certa, o diabo está já trabalhando para que você estenda a sua mão para a iniquidade. Fuja, meu querido, de estender a sua mão para a iniquidade. Confie no Senhor em meio às adversidades, em meio às tribulações, firme os seus pés em Cristo, firme os pensamentos, como o pessoal fala, firma o pensamento. Vamos firmar nosso coração em Cristo Jesus, vamos firmar as nossas decisões em Cristo Jesus, porque os ímpios estão aí para nos levar a fazer aquilo que é errado. E é interessante essa figura que o salmista usa, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, as pessoas são justas, Deus. Estamos vivendo um período difícil, olha só, o ímpio, ele está ordenando fazer isso, está ordenando fazer aquilo, e ele está dizendo que é um decreto. Sabe onde aconteceu isso? Na Babilônia, com Daniel. Um rei ímpio, movido por conchavos também de outros inimigos do povo de Deus, disse ao rei para que ele determinasse, para que todos o adorassem e se curvassem. Quem não se curvou? Daniel. E também que não poderia orar a outro Deus que não fosse ao grande rei. O que Daniel fez? Orava ao Deus de Israel. E ele sofreu as consequências da sua fidelidade. Mas percebam que o rei e todo o decreto, mesmo que empurrasse Daniel para fazer algo ímpio, Daniel não fez. Não fez. Deus, quando ele chegou na Babilônia, ele não fez aquilo que era o que todo mundo fazia, que os outros faziam. E o justo, ali naquele momento, não levou as suas mãos à iniquidade. Glórias a Deus por isso. Meu querido, não leve as suas mãos para fazer iniquidade. Versículo 4, ele então vai agora falar assim: como é que eu faço isso então? Eu confio, eu sei que ele me protege, eu sei que eu devo fugir das tentações, mas como que eu vou me portar diante da tribulação? Aqui tem uma coisa interessante. Versículo 4, ele faz uma oração. E ele fala: Senhor, faze o bem aos bons e retos de coração. Olha só as cenas. Ele descreve, primeiro, uma imagem de algo que é seguro, algo que não se abala, algo que não estremece. Jerusalém no Monte Sião. E depois ele fala de algo que protege os montes que estão em volta de Jerusalém, que é o Senhor que protege também o seu povo.
E ele fala: estamos sendo atacados, estão tentando nos fazer parecer com os ímpios. O que ele faz? Ele ora. Meus irmãos, a instrução do salmista é para que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças de oração. Nesse momento de pandemia, o que o Senhor quer é que nós oremos. Percebam que quando nós enfrentamos alguns problemas, nós somos tentados a parar de orar. Porque a resposta do Senhor, ela é diferente da nossa expectativa. A nossa expectativa é que o Senhor responda já, de imediato, de pronto. Não temos tempo para perder. Senhor, responda logo. Mas às vezes nós experimentamos algumas situações em que o Senhor vai demorar a responder às nossas orações. E o que devemos fazer? Continuar orando. E tem alguns momentos que nós não conseguimos nem mesmo força para falar com Deus. Às vezes nós não conseguimos desejo de orar para o nosso Deus. E eu diria, meus irmãos, que é nesse momento que nós mais precisamos de um momento de oração. Não precisa ser orações longas. Eu já disse isso na igreja. Algumas pessoas acham que Deus vai ouvi-los porque eles fazem grandes orações. Ou que Deus vai ouvi-los porque eles fazem orações bonitas. Ou porque eles fazem orações sistematicamente corretas. Não, nós aprendemos inclusive já que a oração que Deus ouve é a oração da fé. E ela pode ser curta. O versículo 4 é uma oração. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. O 5 também é uma oração, mas tem uma outra aplicação para a nossa vida. Então o salmista, nesse momento de incerteza, possivelmente política, ou pode ser também aplicado à nossa vida, incertezas não só políticas, mas incertezas da nossa própria vida. E às vezes nós, por conta dessa incerteza, nós não temos força para orar. E o que o salmista fala? Ore. Ore e peça ao Senhor que Ele faça o bem aos que são retos de coração. Nós sabemos que não existem retos de coração por si próprios, mas todo reto é por causa da graça de Cristo. Hoje nós entendemos claramente que todo reto é porque foi justificado em Cristo Jesus. Cristo recebeu todo o castigo sobre ele e por causa dele nós somos o quê? Justificados. E hoje nós somos então santos, separados por causa de Cristo Jesus. E qual é a oração? Que Deus proteja aqueles que andam no caminho do Senhor. Meus irmãos, essa deve ser a nossa oração para essa igreja, nesse período de pandemia, que nós oremos uns pelos outros, oremos, nem que seja de forma rápida, curta, por aquele irmão que está enfrentando um problema, por sua própria vida. Ore, invista tempo, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não tem desejo, mesmo quando a preguiça parece ser maior do que a vontade de orar. Ore, ore, mesmo quando os nossos corações, mesmo quando a nossa fé está abalada, mesmo quando a nossa fé parece pequena demais, é aí que nós precisamos orar. A sensação de que a nossa oração às vezes não subiu ao céu, ela é muito clara. Às vezes parece que nós oramos e parece que não saiu do nosso quarto, da nossa sala, não saiu de onde nós estávamos. Mas quem leva a oração aos pés do Senhor não é o seu mérito. Eu já disse isso, o que leva a nossa oração aos pés do Senhor é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, porque Ele ouve a nossa oração, mesmo quando a nossa fé está abalada ou ela é pequena. Deus ouve as nossas orações. Tem uma música do Carlos Saider, e ela é mais conhecida, você pode procurar na internet depois, como Resposta a Gil, Carlos Saider. E o Gilberto Gil tem uma música, né, que fala sobre oração, e ele fala sobre penitência, sobre um punhado de coisas, e ele faz uma resposta sobre esse aspecto. Eu não vou ler toda a música, porque na primeira parte, Carlos Saider ele fala assim, se eu quiser falar com um simples Deus qualquer, aquele que a mente cria, aquele que de milhares vem se ofertar,
de fato, essa pessoa, ele tem que concordar com o Gil, de que essa pessoa, ela não tem condições, ela é triste, é dura estrada, trilha errada. Mas aí ele fala assim, mas se eu for falar com nada mais que Deus, não preciso nem sequer me concentrar, nem de longe tenho que me flagelar. Sua voz me fala antes que eu venha falar. Aí ele responde, né? Nobre amigo, nem sequer o procurei, falando sobre Deus. Fui achado, resgatado, me bastou o que escutei. E Ele é a vida desejada. Ele é tudo, tudo em mim é tudo. Ele é tudo, tudo em mim é tudo. E aí ele termina a música dizendo, muitas vezes já falei com Deus. Essa música do Carlos Saider, ela é uma música que eu gosto muito, assim, ouço sempre que lembro, e ela fala justamente isso, olha, se eu quiser falar com nada mais que Deus, eu nem preciso, nem sequer me flagelar, me concentrar, eu simplesmente abro a boca, eu abro o coração, eu posso falar com esse Deus, porque o meu Deus não é um Deus qualquer, o meu Deus é o Deus criador do céu e da terra, e é nesse Deus que a igreja presbiteriana, que a igreja de Cristo precisa confiar nesses tempos de pandemia, meus irmãos. O salmista, ele ora rapidinho, faz o bem, Senhor. Já viu aquele momento que você está assim, com uma pessoa, e ela dá um diagnóstico para você, pastor, ou irmão, estou com aquilo, e às vezes você não tem tempo para poder fazer aquela oração grande, longa, bonita, você fala assim, Senhor, faz o bem para esse irmão, Senhor, tem misericórdia desse irmão, Senhor, quebranta o coração desse irmão. Às vezes num aconselhamento, eu estou escutando o irmão dizer o seu problema, e eu estou ali no íntimo, Senhor, quebranta o coração desse irmão, ele precisa enxergar o pecado dele, ele está contando, mas ele não está enxergando, ele está falando, mas ele não está vendo o pecado dele. Senhor, tenha compaixão, ó Pai, tenha misericórdia, ó Senhor Deus, tenha compaixão desse irmão, sem fazer uma oração, sem abrir a boca, simplesmente falo com Deus, onde quer que eu estou, onde quer que eu esteja. Nós precisamos, nos momentos difíceis da nossa vida, nos lembrar que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Buscar Deus em oração é a bênção da sua providência em favor do seu povo. Na hora da dificuldade, lembre-se da firmeza, da proteção, dos livramentos, e lembre-se de orar. Mesmo que a nossa fé esteja debilitada, nós não podemos perder o desejo e a vontade de orar ao nosso Deus. Por último, no versículo 5, ele vem descrever uma situação difícil, porque ele fala assim, olha, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Percebam que aqui ele fala assim, quanto aos que se desviam. As pessoas se desviam porque erraram o caminho. Concorda comigo? Ela se desvia do alvo original. Ela se desvia daquilo que ela deveria fazer. Por isso, quando ela se desvia, ela está indo em direção a lugares tortuosos. Lembrando da figura do salmista. Ele está, talvez, sob o reino de alguém que é ímpio. Não sabemos quem é esse rei, se ele é um rei judeu mesmo, israelita, se ele é de fora, nós não sabemos. Só sabemos que ele está dizendo que o cetro do ímpio está naquele momento governando. E que esse cetro possivelmente estivesse oprimindo o justo, para que ele abandonasse a prática de servir somente ao Senhor. O grande problema aqui é que alguns se desviaram. Alguns largaram o Senhor. Alguns abandonaram o Senhor. Por isso que ele faz a descrição, quanto aos que se desviam. Então quer dizer que alguém estava se desviando.
alguém estava lançando a mão para a iniquidade, alguém estava se distanciando de Deus, alguém estava pisando na bola, digamos assim. O que é que nós precisamos para não nos desviar? Jesus dá essa resposta quando ele fala que nós devemos vigiar e orar. Eu já falei da oração, agora eu quero falar da vigilância. Nos momentos de tribulação, de opressão, dificuldade, nós precisamos, meus irmãos, vigiar o nosso coração, vigiar a nossa vontade, vigiar as nossas emoções, para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor. Momentos de fragilidades emocionais, espirituais, muitas vezes nos levam a fazer coisas, tomar decisões, termos atitudes que não seriam atitudes normais de alguém que estivesse servindo ao nosso Deus de todo o coração. Vou usar um exemplo. Talvez alguns dos irmãos já tenham feito alguma coisa nesse período da pandemia que você não faria se tudo estivesse normal. Mas cuidado, isso é só um período para Deus também provar se você é fiel, se você de fato é perseverante, se você de fato é crente nele, para suportar esse período de provação que nós estamos enfrentando. O que isso quer dizer? Que quando nós deixamos de vigiar pela palavra, pela oração, e somos levados pelas nossas emoções, por nossos sentimentos, pela incerteza do futuro, pelo medo do que está para acontecer, pelo temor de tudo que está ao nosso redor, nós podemos caminhar por sendas tortuosas, decisões erradas. Você pode estar nesse período de pandemia tomando decisões erradas com relação à sua vida emocional. Quem é namorado tem que tomar cuidado para não tomar decisões erradas nesse período de pandemia. Quem é casado tem que tomar cuidado para não tomar decisões erradas nesse período de pandemia. Filhos têm que tomar cuidado para não tomar decisões erradas nesse período de pandemia. Porque se você deixar de vigiar, você pode se desviar por caminhos tortuosos. A ideia de sendas tortuosas, de caminhos tortuosos, é caminho de iniquidade, é caminhos errados, é caminhos que não glorificam a Deus. Pensem, por exemplo, na ideia de que o rei instituiu uma adoração coletiva contrária à adoração a Deus e que alguns se negaram, outros se desviaram. Lembram de Elias? Elias passou por esse período possivelmente também, onde muitos se desviaram, mas outros permaneceram. Aliás, se nós olharmos a conta, 7.000 para uma nação que havia muito mais do que 7.000, é um número pouco, mas havia sim um número das pessoas que não se desviaram. Nesse período da pandemia e pós-pandemia, meus irmãos, a pergunta que fica é: você vai permanecer firme, ancorado, dedicado na palavra do Senhor? Porque as dificuldades nós vamos enfrentar, dificuldade nós vamos ter. A questão é você estar firme e não vai se desviar por caminhos que não agradem ao nosso Deus nesse período. Asaf teve uma tentação dessa, ele ficou vendo o Facebook dos outros, ele ficou vendo o Instagram dos outros, postar dos outros, todo mundo lá postando coisa bonita, aquisição, casa, propriedade, prosperidade. E por um momento ele ficou com inveja no coração, desejo no coração, ingrato por aquilo que Deus já tinha feito com ele, insatisfeito com o que Deus já tinha dado para ele, e ele começou a desejar coisas que não pertenciam a ele. Quase que os pés dele se resvalou por sendas tortuosas. E sabe o que fez ele voltar ao juízo? Depois você lê lá o Salmo 73, ele foi à casa do Senhor, e ele teve contato com a palavra, ele teve contato com o amor de Deus, e os olhos dele foram abertos. E ele viu qual é o final da caminhada dos ímpios. E aqui ele dá mais uma dica. O que vai acontecer com os ímpios? Eles serão levados juntamente com os malfeitores. E qual é o destino dos malfeitores? A condenação. No Antigo Testamento, os malfeitores eram mortos, castigados, sofriam as consequências dos seus malfeitos.
No Novo Testamento, Jesus fala que eles serão lançados em um lugar em que haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que se desviam por sendas tortuosas. E aí ele termina dizendo: paz sobre Israel. Paz sobre o justo. Paz sobre o povo de Deus. O que nós precisamos aprender nesse tempo de pandemia, meus queridos, é que a paz vem de Deus, e ela é assegurada por Deus, porque Ele está em nosso derredor. Mas eu quero fazer esse alerta para a igreja que hoje, nesse mês, nós vamos relembrar a provisão da organização 11 anos com a graça do nosso bom Deus. Aliás, esse período, todas as igrejas estão comemorando os seus aniversários de uma forma muito atípica, né? Não tem igreja aqui. Eu estou pregando para a câmera. Eu estou pregando, transmitindo ensino para que você aprenda um pouquinho nessa noite. É isso que eu estou fazendo. Esse é o meu esforço para que você aprenda a confiar no Senhor. Para que você aprenda a não seguir outros que estão se desviando do Senhor. Não é porque fulano faz que você tem que fazer também. Não é porque ciclano fez, você deve repetir o mesmo feito dele. Não é porque alguém na igreja esteja ou faça alguma coisa errada que sirva de aval ou desculpa para você fazer também. Você é responsável por sua vida. Por isso que eu disse que eu não tenho controle do que você está fazendo nesse período com a sua vida espiritual. Não tenho mesmo, não tenho como saber como anda a sua vida espiritual. Lamento, você não sabe como está o coração de pastores. O meu coração, nesse período de não poder saber como os irmãos dessa igreja estão totalmente. Uma coisa é falar por telefone, uma coisa é falar por zap, outra coisa é saber, ver, nem que seja domingo a domingo, de quinta-feira, de terça-feira, o olhar, a expressão dos amados irmãos. E eu já conheço muitos irmãos aqui que só de olhar eu sei quando o negócio está bom, o negócio está ruim. Às vezes posso me enganar uma vez ou outra, mas geralmente eu já sei. Geralmente já dá para perceber, mas agora visualmente, pela Facebook, pelo Zoom, não dá para saber mais, não dá para saber. Então você é extremamente responsável nesse período para que você continue firme, saiba que o Senhor o protege, para que você não seja influenciado pela impiedade desse mundo e para que você não se desvie, porque aqui alguns se desviaram, infelizmente. Esse salmo a gente até canta, né? Os que confiam no Senhor, né? São como o Monte Sião. Às vezes a gente fala os Montes Sião, não é o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Mas às vezes nós não chegamos para o final do versículo, quando ele fala no versículo 5, que diz que infelizmente alguns não confiaram, alguns não se dedicaram, alguns não vigiaram como deveriam vigiar, e alguns se corromperam, infelizmente. A minha oração é que você fuja de toda impiedade, das sendas tortuosas, e que você confie em Cristo Jesus. Algumas aplicações. Primeiro, todo crente tem possibilidade e é possível passar por crise e dificuldade. Todos nós vamos passar por problemas. Talvez alguns de nós peguemos coronavírus, talvez alguns de nós enfrentemos problemas financeiros, talvez alguns de nós enfrentemos outros problemas e outras dificuldades. A questão é que, mesmo que venhamos a passar por tribulação, nós nos lembramos da promessa do Senhor que Ele está conosco e por isso não nos abala. E Ele está em nosso derredor e por isso nós confiamos nele. Mas eu aprendo também que nessa jornada até a terra prometida, somos estrangeiros e peregrinos, nós temos que orar, mesmo quando eu não tenho vontade de orar. Ore, meu querido, ore, mesmo quando você não tem vontade de orar. Nem que seja curta, Senhor, eu estou sem força, mas cuida da minha família, cuida da minha vida. O Senhor firma os meus passos. Ore, livre o seu coração. Deus um dia vai levar a juízo àqueles que oprimem o seu povo. Pode ficar tranquilo.
Deus vai pesar a mão sobre aqueles que estão oprimindo o povo dele nesses períodos. Não sabemos quando, mas o Senhor fará. Outra questão, e por último, lembre-se que você nunca está só e que você não precisa se desviar para o mau caminho. Confie no Senhor de todo o coração. Que Deus nos abençoe nesses 11 anos de Igreja Presbiteriana de Sertãozinho. Louvado seja o nome do Senhor, que tem firmado os nossos pés, que não temos nos desviado para a impiedade e que nós vigiemos e oremos constantemente para o louvor do nosso Deus. Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado pelos irmãos que estão vendo esse vídeo, assistindo essa mensagem, que é uma transmissão de conhecimento, mas que nós possamos sentir também a sua proteção, o seu cuidado, o seu zelo para conosco, ó Pai querido. Ó Deus amado, continuamos a interceder pela igreja, por esse período de pandemia. Ó Deus amado, abençoa para que haja uma diminuição na curva de contaminação, para que pessoas possam, ó Pai, descobrir vacina, tratamentos efetivos e que vidas possam, ó Pai, ser restauradas e salvas pela boa mão de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a igreja que celebra mais um ano de organização. Obrigado pelos 11 anos da nossa igreja, pelos irmãos aqui, por aqueles que estão nos vendo e, infelizmente, não poder olhar nos olhos deles nessa noite nos causa grande tristeza, mas o Senhor sabe o quanto gostaríamos de estar junto com os irmãos. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós assim rogamos, intercedemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus
Queridos, após essa música que cantamos, vamos receber a bênção? Queridos, ide em paz, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vós em seus lares, no trabalho, onde quer que estejam. Que a boa mão do Senhor esteja com os nossos queridos, protegendo e guardando em mais essa semana. Ó Espírito Santo, guarda o teu povo até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, últimos avisos. Terça-feira, oração, devocional e depois grupo de Zoom. Temos percebido assim que nos grupos, vários irmãos que nós separamos, porque queremos o bem dos irmãos, não têm entrado nos grupos, tá? Se há dificuldade técnica, nos comunique, fale conosco, tá? Alguns talvez não estejam entrando por preguiça. Lembre-se do que eu disse hoje. Vá orar mesmo sem vontade. Eu não tenho vontade de orar. Pare de preguiça. Pega o celular, instala o Zoom ou o Google Meet ou o WhatsApp mesmo. Hoje você pode usar o WhatsApp para até 50 pessoas numa sala. Então, um grupo aí já usou o WhatsApp, viu, meus irmãos? Então, pode usar o WhatsApp também. Você liga para a pessoa e tenha vergonha. Atenda a ligação do Zap e participe da oração. Fique preparado. Tome seu banho. Passe perfume e participe conosco. Tá bom, meus irmãos? Quinta-feira teremos transmissão de estudo da Palavra do Senhor. No domingo pela manhã, sempre nossa escola dominical. E à noite, nosso culto vespertino. Ainda estamos em preparação para a possível volta dos cultos presenciais. Nada definido ainda. Assim que tivermos alguma posição mais clara, passaremos aos amados irmãos. Agradecemos ao conjunto que esteve conosco hoje. Agradecemos aos irmãos que têm nos acompanhado. Louvado seja o Senhor e até terça-feira ou até a próxima transmissão. Deus abençoe, meus irmãos.